Eu sou a deputada Rita Passos e hoje estou com vocês no Assembleia Convida. Muita gente não sabe, mas o Brasil, entre as décadas de 30 e 70, viveu um momento de repressão que pode ser comparado até mesmo ao Holocausto imposto aos judeus. A discriminação nacional ganhou o nome de isolamento compulsório e era imposta aos portadores de hanseníase, uma doença conhecida até então como lepra. A meta para separá-los do convívio social de pessoas tidas como saudáveis pelas opiniões dominantes. Os doentes eram isolados do ambiente social e internados em instituições fechadas, conhecidas como leprosários ou hospitais colônia. De acordo com dados históricos, lá essas pessoas eram mantidas presas e muitas vezes nunca mais se encontravam com os seus familiares. Quando não tinham filhos, as crianças eram arrancadas do seu convívio, assim que se dava o nascimento, e enviadas para educandários, de onde seguiam muitas vezes para adoção, quando sobreviviam. E para falar sobre esse assunto, convidamos a Tereza Oliveira, que é coordenadora da Comissão dos Filhos Separados pelo Isolamento Compulsório, Mohan, de São Paulo, e também coordenadora do Núcleo Mohan de Barueri. Olá, Tereza, um prazer imenso tê-la aqui junto conosco no Assembleia Convida. E nós temos muitas perguntas para fazer para você, Tereza, porque com certeza esse programa vai ser de grande valia para as pessoas que estão assistindo. Muitas pessoas conhecem as pessoas que realmente sofreram também com esse isolamento. Então, gostaria de perguntar já uma coisa para você. A primeira pergunta já o que você falasse um pouco sobre o Mohan. O que é o Mohan e qual é a proposta desse movimento? O Mohan é um movimento social que já tem 29 anos de estrada, luta por todo tipo de discriminação, não só com relação à hanseníase, mas aonde a discriminação estiver, aonde a gente precisar ser um controlador social. Ele nasceu aqui em São Bernardo do Campo, ele foi fundado por um ex-paciente de hanseníase e a gente continua até hoje pelo Brasil inteiro. São 130 Mohans aproximadamente no Brasil e uns 30 mais ou menos aqui no estado de São Paulo. Então, é basicamente um movimento social, tá? E, através disso, ele consegue ser um controlador das diferenças sociais e intervir nesses momentos. Com relação à hanseníase, que nós estamos falando que os filhos foram separados, vocês têm ideia de quantos filhos tem no Brasil todo e no estado de São Paulo? Olha, nós tínhamos chegado à conclusão que seriam 30 mil filhos. Porém, na segunda-feira da semana retrasada, nós estivemos numa reunião em Itu, num dos antigos hospitais colônia, e nós acabamos refazendo essa conta. Eu acho que nós somos aproximadamente 50 mil filhos que foram separados. No Brasil? No Brasil. Talvez nem todos vivos, mas aproximadamente 50 mil filhos, tá? E em São Paulo, uma grande maioria na região oeste do estado, Itu, Sorocaba, Barueri, Itapevi, Osasco, acredito que chegamos a uns 2 mil por enquanto, porque São Paulo está indo mais devagar, porque é onde os filhos encontram mais preconceito e muitos estão com medo de aparecer. Esses isolamentos, Tereza, ou seja, esses hospitais colônias, como é que funcionava? Foi assim, já no início da década de 20, a Organização Mundial de Saúde ela já não recomendava a internação do paciente de hanseníase, mas foi assim um controle social mesmo. O governo tirou das vistas da sociedade, de quem, entre aspas, se considerava dono do mundo, aquele que tinha o maior poder nas mãos, tirou essas pessoas do convívio social. Por quê? Porque não se tinha cura para a hanseníase, essas pessoas elas ficavam vagando na rua, e ninguém dava apoio e todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha medo de que só se olhasse para o paciente de hanseníase fosse pegar. Então incomodava a sociedade, aquelas pessoas sem habitação, ou muitas até com habitação, então se adequou o isolamento compulsório em 1949. O que aconteceu? Se criaram as colônias foram feitas em terrenos que foram doados por senhoras da sociedade, por pessoas influentes, ex-fazendeiros, pessoas beneméritas, não sei até que ponto,
Mas, enfim, conseguiram fazer grandes colônias, eram espaços bem grandes, que eu digo assim, eles precisavam ser grandes mesmo, porque a intenção era que a pessoa nunca achasse o fim, para nunca poder sair de lá de dentro. Então, parecia que era bom, na verdade não era, né? Era praticamente uma prisão, né? E as pessoas iam com essa ilusão, que elas iriam, elas se despediam da família, se tratar para retornar. Mas, infelizmente, não retornavam. Então, eu fico imaginando que essas famílias, os pais, que muitas vezes eram separados para esses isolamentos, né? Ficavam os filhos para um lado e os pais do outro. O sofrimento, com certeza, era grande. A vida dessas pessoas mudaram bastante. E o que mais se danificava ali, o que mais tinha o sofrimento, era aquela dúvida: será que eu vou ver novamente meu pai? Será que eu vou ver novamente meu filho? Eu acho que o psicológico é o que mais foi agredido. Realmente foi. E assim, as pessoas eram pegas no meio da rua. Existia uma polícia sanitária. Existia polícia... Não dava nem para falar tchau, não. Se um vizinho desconfiasse, tá, que alguém ao lado dele tinha hanseníase, ele fazia uma cartinha anônima, podia ser, mandava para o delegado de polícia, o delegado de polícia ia lá, mandava prender e já levava para o isolamento, já levava para a colônia. Em muitos casos, isso aconteceu de uma forma tão rude que eles queimavam as casas dessas pessoas. A gente tem um ex-paciente de hanseníase, seu Nivaldo, em Bauru. Ele hoje tem mais de 80 anos e ele conta a história dele. A história do seu Nivaldo é uma história muito triste. Ele, aos 9 anos de idade, a polícia sanitária chegou na casa dele, tirou a mãe dele, que tinha hanseníase, tá? E já foi colocando todo mundo no caminhão da polícia sanitária e colocaram fogo na casa dele. E nas coisas deles. E ele acabou indo também para a colônia, depois para Ventória, enfim. E ele nunca mais falou. Ele voltou a falar 30 anos atrás só. Olha. Ele ficou todo esse tempo por conta do trauma sem falar. E hoje é ele quem cuida do museu. Que prejuízo, né? Prejuízo psicológico. É uma vida inteira lá dentro da colônia. Com certeza. Hoje é ele quem cuida do museu. Tereza, você é uma filha separada pelo isolamento. Isso. Né? Como você soube da sua real história e você conheceu seus pais biológicos? Na verdade, eu soube a minha história há aproximadamente uns 10 anos. Porque eu fui adotada. Então, quando eu nasci no Hospital Santo Ângelo, que é uma colônia de Mogi das Cruzes, eu fui levada para a Associação Santa Terezinha, mas fiquei só 4 meses lá e fui adotada por uma família que realmente queria uma filha, que me adotou, que cuidou de mim, enfim, que me cuidou com todo carinho. Só que eu nunca soube da minha história. Há 10 anos atrás, o meu irmão adotivo me contou, e então a gente começou a trabalhar na questão da hanseníase. Mas eu não conheço os meus pais biológicos. Quantos anos você tinha quando houve esta separação? Eu tinha 4, assim que eu nasci. E depois fui adotada com 4 meses. Tá certo. A Mohan possui uma base de dados que reúne arquivos dos internatos dos antigos hospitais colônias? Sim, os arquivos eles funcionam da seguinte forma. Os arquivos dos antigos hospitais colônias, eles estão todos no SAMI, tá? Dentro dos próprios hospitais. O que nós, enquanto Mohan, temos? Nós, a partir do ano passado, de 2010, lançamos um formulário na internet, no nosso site, pedindo aos filhos que aparecessem e preenchessem o formulário, tipo um censo, para sabermos quantos éramos, o que estávamos fazendo, enfim, as suas histórias. Então, a gente tem já esse arquivo, ele tem mais ou menos aproximadamente umas 10 mil pessoas que já mandaram esse formulário para a gente. Você, Tereza, foi uma pessoa que foi adotada por uma família realmente que queria adotar uma criança, que deu todo o amor para você, mas a gente sabe que houve muitas histórias, né? Crianças que se perderam, que sumiram, histórias realmente muito tristes. Mas, diante desse fato, vocês estão se reunindo, as pessoas que vocês estão encontrando, que passaram por esse sofrimento todo, e estão numa luta, né? Até esse movimento Mohan é um movimento que luta para que esses filhos recebam uma indenização do governo federal. Como é que está essa negociação da indenização com o governo federal? A princípio, em janeiro, quando nós fizemos uma reunião no Rio de Janeiro, nós não tínhamos ainda uma noção de como seria esse procedimento todo, se nós teríamos que entrar com uma ação na justiça. Felizmente, com os formulários chegando,
nós fomos à luta, saímos a campo, fomos fazer as oficinas. Então eu estive em vários lugares do Brasil, chamando os filhos para que preenchessem esses formulários, tá? E a gente conseguiu chamar a atenção do Conselho Nacional de Saúde. Então, no dia 8 de julho do ano passado, eles me convidaram, eu estive no Conselho Nacional de Saúde, contando a nossa história, e imediatamente após, eles fizeram uma recomendação para o presidente da República referente à indenização. Nesse exato momento, com a mudança de governo, nós temos um grupo de trabalho que está sendo formado no governo federal, que vai estudar toda a questão da história da hanseníase, dos preventórios, dos educandários, vai fazer um levantamento sério a esse respeito, e após nós temos a promessa da presidente Dilma de realmente assinar uma lei onde nós estaremos recebendo uma indenização.